Olá, meus irmãos. Nós começaremos o módulo de Introdução à Teologia Bíblica. Esse módulo faz parte do currículo da Escola Bíblica Dominical para esse ano. Nós estaremos antecipando este curso por conta da paralisação das nossas atividades. Esse curso ele é composto de 4 aulas. A primeira aula nós vamos falar o que é teologia bíblica. A segunda aula nós vamos abordar o federalismo batista, como os batistas, desde a Confissão de Fé de Londres, de 1689, entende a revelação das Escrituras, a relação de Deus com a humanidade. Nós falaremos sobre isso na aula número 2. Aula número 3, nós vamos ver a relação que há entre os pactos que Deus fez ao longo da revelação, ao longo da história bíblica. E na quarta aula, nós vamos falar a respeito de como isso afeta a nossa interpretação bíblica e como isso também afeta a nossa vida prática, a nossa relação com Deus. Então nós estaremos disponibilizando 4 aulas para os irmãos a respeito dessa matéria. E como nós vamos fazer? Aos domingos, às 9 horas da manhã, estará sendo disponibilizado para os irmãos o conteúdo da aula. E após esse momento, eu estarei entrando numa live ao vivo com os irmãos para tirar dúvidas, para conversar com os irmãos a respeito da aula. Então, o que eu peço que você faça? Que você fique atento à aula, ao conteúdo da aula, você anote suas dúvidas naquilo que foi dito, para que após a transmissão da aula, a gente converse a respeito dessas dúvidas. Está combinado? Então vamos começar a nossa aula número 1 a respeito da teologia bíblica. Lembrando que esse conteúdo é um conteúdo introdutório e nós temos um objetivo aqui, meus irmãos. O objetivo é mostrar para os irmãos como nós, como batistas reformados, enxergamos essa relação de Deus com a humanidade, como nós enxergamos a interpretação bíblica ao longo da história da revelação. Então, há muitas correntes da teologia bíblica, mas nós iremos focar na nossa perspectiva batista, do federalismo batista. Tá certo? Então vamos começar a nossa primeira aula. Nossa primeira aula tem uma proposta. O que é a teologia bíblica? Eu quero poder fazer essa resposta, eu quero poder responder aos irmãos o que é teologia bíblica a partir de uma definição dada por um teólogo holandês que viveu muito tempo da sua vida nos Estados Unidos. Ele foi professor do seminário de Princeton, nos Estados Unidos, e é conhecido como o pai da teologia bíblica do século passado. Estou falando de Gerhardus Voss. O que esse teólogo diz? Ele vai dizer o seguinte, que a teologia é o ramo da teologia exegética que lida com o processo da revelação de Deus. Ele vai dizer então que a teologia bíblica é o ramo da teologia exegética que lida com o processo da revelação de Deus. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que a teologia bíblica ela é importante e fundamental para a nossa compreensão a respeito da interpretação bíblica, de como nós podemos interpretar as Escrituras Sagradas. A teologia bíblica é uma teologia fundamentalmente baseado nas Escrituras, na revelação. A teologia bíblica não se utiliza de outras ferramentas a não ser a Bíblia. Veja, quando nós falamos de teologia bíblica, nós não estamos nos referindo a teologias que são baseadas na Bíblia e teologias que não são baseadas na Bíblia. Vou dar um exemplo. Quando nós estudamos a teologia sistemática, nós partimos do pressuposto que a teologia sistemática que nós estudamos é uma teologia sistemática baseada na Bíblia. Mas existem outras teologias sistemáticas que não são fundamentadas na Bíblia, que são fundamentadas a partir de pressuposto filosófico. Então,
não é isso que nós estamos dizendo. O que nós estamos dizendo é que a teologia bíblica, ela é um campo da teologia exegética. Ela é uma ferramenta para compreender a interpretação bíblica de como Deus se relacionou com a humanidade a partir da sua revelação, a partir daquilo que Deus revelou-se a nós. Certo? Bem, então, meus irmãos, a gente precisa compreender que a teologia bíblica lida com a revelação como atividade divina. O Senhor revelou-se progressivamente aos homens. Quando nós olhamos para a Bíblia, para a Escritura Sagrada, a Bíblia que nós temos nas mãos hoje, nós precisamos levar à compreensão que a Bíblia demorou muitos anos para ser produzida, porque Deus, ao longo da história, revelou-se a homens específicos. Deus escolheu homens e deu a eles a revelação. Deus inspirou estes homens a escrever aquilo que Deus gostaria de comunicar à humanidade. Isso demorou um tempo. Isso foi ao longo da história. Nós, então, vamos compreender a partir da teologia bíblica que esse processo é um processo também que Deus foi revelando, foi ampliando a sua revelação a respeito do seu projeto de redenção, a respeito daquilo que ele ia fazer no mundo para reconciliar a humanidade com ele. E a gente percebe que desde o Gênesis, Deus foi dando ao homem notícias, promessas a respeito daquilo que ele ia fazer mais tarde. E nós que já conhecemos a revelação toda, nós sabemos que estas revelações do Antigo Testamento apontavam para Cristo Jesus. Então, meus irmãos, nós precisamos compreender que a teologia bíblica vai tratar desde a queda, onde Deus já, na queda humana, aponta uma solução para o pecado, até a vinda de Cristo, até o Verbo se fazer carne. Nós vamos ver que há uma progressão dessa revelação e Deus vai intensificando a sua revelação, vai dando mais conteúdo, elementos, para que a gente consiga identificar mais na frente que ele estava apontando para Cristo Jesus e para a obra que Cristo veio fazer ao mundo quando morreu em nosso lugar na cruz do Calvário. Depois nós vamos ver que os evangelhos, na verdade, são um relato desse momento, o relato da vinda de Cristo, o relato do momento em que o Verbo se fez carne e cumpriu o projeto de redenção de Deus. E o Novo Testamento, as cartas escritas por Paulo, as cartas gerais, elas vão, na verdade, interpretar isso tudo que Deus fez ao longo da história da revelação. Então é importante a gente compreender que a teologia bíblica, ela trabalha com esse progresso da revelação de Deus. Tá certo? Eu quero mostrar isso com os irmãos a partir do texto bíblico. Então nós vamos analisar a partir de agora alguns textos bíblicos que mostram para nós esse progresso da revelação e essa intensidade, né? Essa maneira de Deus aos poucos ir mostrando para o homem o que ele ia fazer mais tarde, e então era necessário que as pessoas pudessem crer nestas promessas que Deus fez ao longo da história bíblica. Veja o texto de Gênesis, capítulo 3, versículo 15. O texto de Gênesis, capítulo 3, verso 15, diz assim: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Veja esse texto, ele é muito importante para nós. Após a queda de Adão, Deus, quando Deus proclama a sua sentença contra a queda do homem, Deus, ao mesmo tempo que sentencia a mulher e a serpente, Deus, ele vai fazer uma promessa.
ele faz a promessa que no futuro o descendente da mulher viria e esmagaria a cabeça da serpente. Deus então lança uma semente que já tem nela o conteúdo da proposta de Deus de destruir o mal, de destruir as obras da serpente e trazer então, a partir da semente da mulher, a redenção da criação, a redenção do homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Nós vamos ver que essa promessa ela é ampliada à medida que Deus vai revelando o seu plano, o seu projeto ao longo da história bíblica. Se a gente pular a Bíblia e ir para Gênesis capítulo 12, nós vamos ver que Deus chama Abraão e faz uma série de promessas a Abraão, e promessas essas que vão apontar mais na frente para aquilo que Deus ia fazer na história, no cumprimento, na conclusão do seu projeto de redenção. O texto de Gênesis capítulo 12, verso 2 a 3 diz assim: farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Então, Deus chama Abraão, né? A gente conhece o texto e diz: Abraão, sai da tua parentela, deixa aí o seu povo, a sua terra, e vai para a terra que te mostrarei. E Abraão recebe o chamado de Deus, crê em Deus e vai. E Deus então faz uma série de promessas a Abraão que depois, em Gênesis capítulo 15, Deus faz um pacto com Abraão, uma aliança com Abraão, mostrando que Deus ia cumprir todas as suas promessas. Nós vamos ver ao longo do progresso da revelação que estas promessas se cumprem de uma forma plena mais na frente, na vinda de Cristo. Mas segura esse ponto e vamos continuar olhando para o texto sagrado e vendo Deus ampliando a sua revelação, Deus acrescentando mais elementos a esta mesma promessa que Deus fez. Deus então prometeu, depois da queda, um descendente da mulher. Agora ele chama Abraão e diz que a partir de Abraão ele vai formar uma nação, ele vai dar uma terra e vai fazer então que a partir de Abraão, da descendência de Abraão, as famílias da terra fossem abençoadas. Bem, a revelação das Escrituras permanece, continua avançando, a narrativa bíblica avança, e a gente chega ao texto de Gênesis 49, verso 10, e nós vamos ver o momento em que Jacó abençoa os seus filhos. E aí, nesse momento, Jacó traz uma bênção para o seu filho Judá. Veja que o texto diz que interessante. Verso 10 de Gênesis 49. O cetro não se apartará de Judá, nem um bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão. Então, na bênção que Jacó faz, na bênção que Jacó entrega aos seus filhos, para Judá, ele diz que de Judá não se apartaria o cetro, não se apartaria o bastão de comando dos descendentes de Abraão, dos descendentes de Jacó. E então, um dia viria aquele que assumiria esse governo e todas as nações, então, o obedeceriam. Veja que interessante. Então, a gente vê Deus acrescentando mais elementos na promessa que ele fez ao homem depois da queda. Veja, se a gente continuar o texto, a narrativa bíblica, a gente vai ver que esse povo que Deus inicia a partir de Abraão e que se amplia em Jacó,
a partir dos seus filhos que vão para o Egito, e no Egito eles crescem numericamente, se tornam uma grande multidão, e essa grande multidão então começa a ser escravizada. Deus envia um libertador, e esse libertador conduz o povo para o deserto, e nesse deserto Deus trabalha transformando essa multidão em uma nação, na sua nação. Deus então vai dar a esta nação suas leis e vai fazer com que esta multidão se torne a nação sacerdotal, a nação de Deus, para que o mundo pudesse olhar para a nação de Israel e reconhecesse que o Deus de Israel era o Deus verdadeiro. Então todo mundo precisava olhar para Israel para compreender que o Deus de Israel é o Deus vivo, verdadeiro, Criador de todas as coisas, e todas as nações então deveriam se curvar ao Deus de Israel. O texto de Êxodo capítulo 19, versos 5 e 6 diz assim: Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Se a gente pular um pouquinho para Êxodo 24, verso 12, a Bíblia diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Suba a mim ao monte e fique aqui, e lhe darei as tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que escrevi para a instrução do povo. Então veja, Deus, voltando um pouquinho, tá? Deus fez uma promessa que o descendente da mulher viria. Mais na frente a gente descobre que esse descendente da mulher também seria descendente de Abraão, e a partir então do descendente de Abraão todas as famílias da terra seriam abençoadas. Mais na frente a gente descobre que esse descendente ele viria de Judá e assumiria o governo, assumiria o cetro que governaria onde todas as nações se dobrariam diante dele. Mais na frente, já com Moisés liderando o povo, Deus constitui a sua nação, dando a essa nação a lei e fazendo dessa nação o seu povo sacerdotal. E nós vamos descobrir então, mais na frente, que Deus ainda vai acrescentar outros elementos. Por aqui, até aqui, nós sabemos que é um descendente da mulher, é um descendente de Abraão, e que esse descendente, então, viria de Judá, que esse descendente viria da nação de Israel. Enquanto esse descendente não vem, a nação de Israel é a nação sacerdotal. A nação, então, que mostraria para o mundo que o verdadeiro Deus é o Deus de Israel. Muito bem. A gente continua o texto e a narrativa bíblica, e a gente vai ver que em 2 Samuel 7,16 há uma palavra muito interessante da parte de Deus. Quanto a você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Esse texto é um texto em que Deus, através do profeta, fala com Davi. E diz a Davi, fazendo uma promessa, que o reino de Davi, a dinastia de Davi, não seria quebrada. E a partir da descendência de Davi, o trono de Deus seria estabelecido. Então, a gente começa a descobrir que Deus, aquilo que Ele vai fazer, o descendente da mulher é descendente de Abraão, ele viria de Judá, ele faz parte da nação de Israel, ele agora é da dinastia de Davi. Veja, essas promessas todas, elas se cumprem plenamente na pessoa de Cristo. Quando Cristo vem ao mundo, Cristo então é o descendente de Abraão, aquele que é da semente da mulher, aquele que é filho de Davi, aquele que veio
para reinar, para estabelecer o seu reino. Quando Cristo vem ao mundo, ele diz: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Deus então envia seu Filho ao mundo para que ele pudesse estabelecer o reino de Deus às nações. Agora, a partir desse momento, após a morte de Cristo, a ressurreição ao terceiro dia, a ordem dada aos discípulos foi: ide por todo mundo pregar o Evangelho. Ide por todo mundo para alcançar aqueles que pertencem a Deus e que estão espalhados no mundo inteiro. Veja, Gálatas capítulo 4, do verso 4 a 5, vai dizer o seguinte: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Então veja, o que a gente entende aqui até esse momento? Que a teologia bíblica tem algumas características. Eu quero citar algumas. A primeira, a progressividade histórica. A teologia bíblica, ela é progressiva. A revelação de Deus foi uma revelação progressiva. Então, a teologia bíblica, ela tenta enxergar essa relação de Deus com a humanidade a partir desses eventos históricos que o próprio Senhor nos revelou. Veja, a teologia bíblica, ela tem a real incorporação da revelação na história. O que significa? Ela, além de analisar essa progressão da revelação, ela analisa o real momento em que a revelação incorpora. E quando isso acontece? Quando Cristo vem ao mundo, quando o Filho de Deus vem à Terra para cumprir o propósito de redenção do Pai. Então, a teologia bíblica, ela tem essa característica. Ela olha para o Antigo Testamento, que prediz e prepara a vinda de Cristo ao mundo. Ela olha para os evangelhos e percebe que os evangelhos registram o Verbo que se fez carne, a encarnação da revelação de Deus, e olha para o restante do Novo Testamento, que traz a interpretação final da revelação. Então, a teologia bíblica, ela tem uma progressividade histórica, ela tem a real incorporação da revelação na história, ela também é de uma natureza orgânica do processo histórico. O que significa isso? A gente percebe que o povo de Deus do Antigo Testamento é salvo por Deus também por meio da fé. Eles não tinham ainda a certeza e a convicção que nós temos, porque nós temos a revelação completa nas mãos. Nós olhamos para a Bíblia como um todo e sabemos que Cristo é o nosso Salvador. Cristo era o Messias prometido por Deus. Cristo é o Filho de Deus que veio ao mundo e nele nós cremos para ser salvo. Nós temos a revelação completa. O povo do Antigo Testamento não tinha esta revelação completa como nós temos, mas aquelas promessas que Deus fez, tanto após a queda, a queda de Adão, tanto no pacto que Deus faz com Abraão, no pacto que Deus faz com o seu povo, através de Moisés, o pacto da lei, quando Deus faz o pacto com Davi, nós percebemos que o elemento orgânico destas promessas, desta revelação, deste pacto, é o mesmo. Já continha ali um elemento de redenção. Por isso, o povo do Antigo Testamento era salvo por crer nestas promessas e por estar debaixo destes pactos que foram realizados por Deus ao longo da história e é revelado para nós nas Escrituras Sagradas. Então, a teologia bíblica, ela é de natureza orgânica nesse processo histórico, desde a semente até a árvore. O elemento, a natureza destas promessas é a mesma, ela tem a mesma natureza. Os irmãos estão compreendendo? Então,
A promessa que Deus deu em Gênesis já era suficiente para salvar os homens que creram nesta promessa. A promessa que Deus ampliou em Abraão era suficiente para que os homens que crescem nessa promessa também fossem justificados por sua fé, e assim por diante. Mas ainda a gente precisa compreender que há uma importância prática do estudo da teologia bíblica. Essa é uma característica importante. Por quê? Quando aprendemos como Deus lidou com a humanidade dentro da história da revelação, compreenderemos como Deus ainda se relaciona conosco. O nosso Deus é o mesmo Deus. Ele não muda. Deus se relacionou ao longo da história a partir de pactos e alianças que Deus estabeleceu. E a última aliança que Deus fez foi em Cristo Jesus. Cristo é o nosso mediador nessa nova aliança. E qual é o ponto aqui importante? E é um ponto muito prático. Se estamos debaixo desse pacto, meus irmãos, nós precisamos compreender que as bênçãos que Deus prometeu, Ele irá cumprir todas elas. Esse é um ponto importante. Deus, ao longo da história, cumpriu todas as suas promessas. Ainda, quando compreendemos que Deus relaciona-se com o seu povo por meio de pactos ou alianças, precisamos entender que Ele é fiel para cumprir suas promessas e Ele não nos abandonará em meio às aflições, em meio aos problemas, porque Ele tem um pacto conosco em Cristo Jesus. E isso nos traz consolo. Deus cumpre os seus pactos. Portanto, nós podemos descansar no Senhor, que em meio às aflições e aos problemas, e até mesmo aos nossos pecados, Deus não abandonará o seu povo, mas Deus cumprirá a sua aliança, Deus cumprirá as suas promessas. Esse ponto é um ponto importante. Terceira coisa importante de uma aplicação prática da teologia bíblica. Quando aprendemos que Deus permaneceu ativamente agindo na vida do ser humano no período bíblico, isso nos faz crer que Deus continua ativamente agindo em nossas vidas hoje, porque fazemos parte da história em que Deus atua e está conduzindo para a consumação de todas as coisas. Ou seja, nós olhamos para a revelação progressiva de Deus e percebemos que Deus atua na história. Deus veio atuando na história. Deus não foi um criador que deu corda na criação e abandonou a criação aos seus próprios caminhos. Não. Deus não é apenas o criador, mas é o sustentador de toda a história. Deus é o início da história e será o consumador da história. Essa história que nós vivemos, que é uma história linear, porque teve um início e terá um fim, essa história, ela é uma história conduzida pelo próprio Deus. E Ele atuou na história ao longo do tempo. Isso fica claro para nós na história bíblica, na história da revelação. Então, da mesma maneira que Deus atuou nesta história, Deus continua atuando e conduzindo todas as coisas para o seu fim. Isso também nos traz descanso. Nós que somos a igreja, nós que estamos pactuados com Deus em Cristo Jesus, isso nos traz a certeza do cuidado de Deus, da soberania de Deus, da certeza que Deus está cuidando de toda a história. Certo? Se os irmãos perceberam, a nossa intenção é tratar a teologia bíblica dentro de uma perspectiva aliancista, pactual. O que significa isso? É uma linha teológica, é uma das correntes teológicas da teologia bíblica. A teologia bíblica, há várias correntes teológicas. As mais conhecidas são o dispensacionalismo, que ele tem 3 ramificações: o dispensacionalismo clássico, o dispensacionalismo revisado e o dispensacionalismo progressivo. Nós não vamos tratar dessas linhas teológicas porque não faz parte da nossa intenção.
do nosso objetivo no nosso curso. Nós queremos trazer uma introdução à teologia bíblica para os membros da igreja, para que os membros da igreja compreendam que há essa percepção, há essa maneira de enxergar a revelação de Deus. Então, essas correntes, que são correntes que nós não acreditamos ser a corrente correta na interpretação do texto bíblico, nós não iremos trabalhar. Eu apenas estou citando para que os irmãos saibam que há outras correntes da teologia bíblica, do entendimento desta revelação de Deus, do entendimento desta relação de Deus com a humanidade. Nós cremos numa relação pactual. Nós cremos que o melhor caminho da teologia bíblica é o caminho da teologia da aliança ou o pactualismo. E também essa vertente, essa escola de interpretação da teologia bíblica, ela tem também suas ramificações. Ela tem a teologia da aliança pedobatismo, que é um entendimento mais presbiteriano, e tem também uma vertente que a gente chama de credobatismo ou federalismo batista, que é a nossa percepção como denominação a respeito da teologia bíblica. Nós vamos ver na segunda aula que há uma diferença. Embora batistas e presbiterianos se consideram aliancistas, mas há uma diferença básica no entendimento de como processar estas alianças. Por isso há um entendimento do batismo infantil e do batismo posterior à fé. Mas a gente vai deixar esse assunto para a segunda aula. Então, as ramificações da teologia bíblica é a teologia da aliança pedobatismo, a teologia da aliança credobatismo ou federalismo batista, e também nós temos a nova aliança, que é uma vertente que também nós não iremos trabalhar dentro da nossa proposta da Escola Bíblica Dominical. Tá certo, meus irmãos? Eu espero que os irmãos tenham compreendido essa primeira introdução, que eu considero muito importante para darmos seguimento ao nosso curso, para que os irmãos compreendam que essa matéria não é uma matéria de teologia sistemática. O que a teologia sistemática faz? Ela olha para as Escrituras, olha para a Bíblia, para toda a revelação, e ela tenta sistematizar as doutrinas. Então ela vê, por exemplo, o que a Bíblia fala sobre Cristo, sobre Jesus Cristo. Então ela vai pegar os textos bíblicos, desde o Antigo Testamento e do Novo, e vai sistematizar para compreender bem. Cristo, ele é o Messias do Antigo Testamento, Cristo é o Filho de Deus encarnado, ele é um homem, ele também é Deus. Então ela vai sistematizar a partir do texto bíblico esta doutrina. Um outro exemplo, o que a Bíblia fala sobre salvação. Então a teologia sistemática ela vai trabalhar para pegar esses textos bíblicos, desde o Antigo Testamento e do Novo, que falam de salvação, que apontam para a salvação, e ela vai sistematizar para nos dar uma compreensão completa do que a doutrina da salvação nos ensina. Assim, outras doutrinas da Bíblia, inferno, a Trindade, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, a respeito da criação, a respeito das coisas que ainda vão vir, da escatologia. Enfim, há várias doutrinas que são trabalhadas na teologia sistemática. A teologia bíblica ela não vai trabalhar dessa maneira. O que a teologia bíblica vai fazer? Ela vai olhar para a Bíblia e tentar entender como Deus se relacionou com a humanidade à luz da revelação. Então ela vai olhar para o texto do Antigo Testamento e vai ver como Deus tratou com a humanidade no período ali da criação até o período de Abraão. Como Deus começou a tratar então com o seu povo a partir de Abraão. Como é que Deus então começou a tratar com o seu povo a partir de Moisés na entrega da lei. Como é que Deus começou a agir com o seu povo a partir do momento que Israel
Em Israel foi estabelecido o reino a partir do reino de Davi. Então, a teologia bíblica vai tratar destes assuntos. A teologia bíblica também, ela trata da teologia dos livros bíblicos. Por exemplo, ela vai pegar e vai perceber como Deus nos revelou, como alguns assuntos e conteúdos ali no livro de Gênesis, por exemplo, no livro do Êxodo, nos profetas. Então a teologia bíblica trabalha dessa maneira e os teólogos da teologia bíblica tentam encontrar então o ponto de ligação entre os textos bíblicos, entre esses livros, entre estas revelações da parte de Deus. Haja vista que Deus usou muitos homens ao longo da história, cerca de 40 homens de gerações diferentes, para entregar uma única mensagem. Então, a proposta da teologia bíblica é encontrar essa linha, esse fio condutor que liga Gênesis a Apocalipse e nos dá uma revelação completa. Espero que os irmãos tenham compreendido essa primeira aula introdutória. Esse curso não é um curso muito prático do ponto de vista da escola bíblica, do ponto de vista dos cursos que nós já estamos acostumados a estudar na igreja, mas é importante porque nós queremos aprofundar um pouquinho para que os irmãos possam compreender dentro desse universo teológico que há muita preocupação e há muito estudo, há muitas questões voltadas à interpretação da Bíblia para nos dar segurança e garantia de que a nossa maneira de enxergar as Escrituras é uma maneira correta, que o nosso relacionamento com Deus, a partir desta interpretação, também é um relacionamento correto. Então vale muito a pena estudar teologia bíblica. Eu tenho certeza que após o módulo, após esse curso, a tua percepção da interpretação da Bíblia vai se aprofundar mais e você vai compreender cada vez mais o Deus que você serve, o Deus que você crê, e você vai perceber como esse Deus é maravilhoso, como esse Deus é gracioso, como esse Deus é um Deus de promessas, como esse Deus é um Deus que se relaciona conosco em pactos, como esse Deus é um Deus que tem cuidado de nós e vai cuidar até o fim. Espero você para a próxima aula. Depois de assistir tudo, fique aí ainda que nós iremos conversar na live para tirar suas dúvidas. Anote aí as suas dúvidas e eu espero você para o nosso bate-papo. Que Deus nos abençoe, paz e graça a todos, em nome de Jesus.